Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar aí a interpretação textual, tá? Temos muita coisa para ver aqui. O nosso livro de interpretação textual está cheio de conteúdo legal para exercitarmos a mente, né? Exercitarmos a nossa interpretação de textos. Então, vamos lá na página, vamos iniciar abrindo nosso livro na página 76. Vamos dar continuidade ao estudo sobre a peça teatral, né? A gente já fizemos esse estudo sobre o teatro, nós já abordamos as características do texto teatral, nós já produzimos aqui uma mini peça, né, um mini roteiro, utilizando essas características da peça teatral, e agora vamos dar continuidade, vamos finalizar, né? Já estamos perto de finalizar esse gênero textual, é o texto dramático. Temos uma atividade aqui, um texto junto a uma atividade. Vamos realizar essa atividade aqui, interpretativa, e em seguida vocês farão uma atividade em casa, tá? Lembrando que o texto teatral, ele é um gênero narrativo, tá bom? Pois tem aí uma narrativa, tá? Tem os personagens principais, os personagens secundários, temos o roteiro. Eu já expliquei para vocês como é que vocês podem elaborar um roteiro. Mandei um exemplar de um roteiro para vocês. É meu. Obrigado. Mandei um exemplar de um roteiro para vocês, onde vocês puderam produzir, né, uma mini peça teatral, né, com algumas falas e alguns personagens. Eu confesso que fiquei bastante surpreendido com a produção textual de vocês. Foi ótima, eu gostei bastante, né? Alguns me fizeram até ficar curioso para saber o desfecho, mas eu acho que infelizmente a gente não vai ter aí, né? Quem sabe uma outra oportunidade a gente não trabalha aí é, esse desfecho, né? Mas enfim, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre esse gênero textual, que é o gênero de peça teatral, tá bom? Então, a gente tem um texto aqui na página 76. Eu vou pedir que vocês abram seus livros de produção textual, lembrando que é o livro grosso de português, tá? Não é o livro de gramática e nem o livro de gêneros, é o livro de produção, o livro grosso de português. Vocês vão abrir na página 76. Bom, vamos iniciar a leitura do texto e em seguida responder às atividades. Enquanto vocês estão pegando o livro de vocês, eu vou aproveitar e colocar o nosso cabeçalho aqui, tá bom? Pronto, pessoal. Livro grosso, página 76. Estou com o livro aqui. Vou fazer o compartilhamento aqui com vocês, para vocês que estão sem livro ou que preferem acompanhar aqui pelo livro. Tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês.
Temos aqui o nosso quadro virtual, temos um texto aqui, né? Cujo título é Amor por Anexins, cena 3, de Isaías e Inês, tá? Aparentemente, como a gente vê aí, é um texto teatral, né? De uma peça teatral, e a gente vai realizar a leitura e, em seguida, a gente vai responder ao questionário em seguida, tá bom? Acompanhem comigo a leitura. Cena 3. Inês. Vem pronta para sair. Ao ver Isaías, assusta-se e quer fugir. Ai! Isaías, colocando-se na passagem, diz: Ninguém deve correr sem ver de quê. Inês diz: Que quer o senhor aqui? Isaías responde: Vim em pessoa saber da resposta de minha carta. Quem quer vai e quem não quer manda. Quem nunca arriscou, nunca perdeu nem ganhou. Cautela e caldo de galinha. Inês, interrompendo, diz: Não tenho resposta alguma que dar. Saia, senhor. Isaías: Não há carta sem resposta. Inês, correndo a talha e trazendo uma caneca cheia de água, diz: Saia, senão. Isaías, impassível, diz: Se me molhar, mais tempo passaria a seu lado. Não vou sair molhado da rua. Foi buscar lã e saiu tosquiada. Inês diz: Eu grito. Ele responde: Não faça tal, não seja tola. Não exponha a sua boa reputação. Veja que sou um rapaz. A um rapaz nada fica mal. Inês diz: O senhor, um rapaz, o senhor é um velho muito idiota e muito impertinente. Isaías diz: O diabo não é tão feio como se pinta. É feio, é. Quem o feio ama bonito lhe parece. Amá-lo? Eu? Nunca. Ninguém diga, desta água não beberei. É abominável. Irra, água mole em pedra dura, tanto dá repugnante. Quem espera sempre alcança. Desengane-se. O futuro a Deus pertence. Há alguém que gosta muito de mim. Naturalmente, esse alguém sou eu. Isso era o que faltava, suspirando. Esse alguém. Quem conta um conto acrescenta um ponto. Esse alguém é um moço tão bonito, de tão boas qualidades. Quem elogia a noiva, o Senhor forma com ele um verdadeiro contraste. Quem desdenha quer comprar. Comprar um homem tão feio, feio no corpo, bonito na alma. Sentando-se, ele diz: Deus me livre de semelhante marido. Presunção e água benta, cada qual toma o que quer. Senta-se também. Erguendo-se, ele diz: Ah, o senhor senta-se? Resolve ficar. Meu Deus, isso foi um mal que me entrou pela porta. Está travada. Venha sentar-se a meu lado. Ele vendo que Inês senta-se longe dele. Se não quiser, vou eu. Ele coloca a se aproximar à cadeira. Pois sim, não se incomode. Ela faz a sua vontade. Não há remédio. E ele, aproximando mais a cadeira, diz: O que não tem remédio, remediado está. E ela, afastando, diz: O que mais deseja? Ele diz: Diga-me cá, o seu noivo. Faz uma cara para ela. Não entendo. Para bom entendedor, meia palavra basta. Mas o senhor nem meia palavra diz? Pergunte se fala francês. Como? Ora, bolas, quem é surdo não conversa. Mas para que essa pergunta? Quem pergunta quer saber. Ora, e ele sentencioso diz: 2 sacos vazios não ficam de pé. Essa teoria se parece muito com o Senhor. Por quê? Porque já caducou também. E ele, formalizado, diz: Então eu já caduquei, menina. Isso é mentira. É verdade, não é? É, pois se é, nem todas as verdades se dizem. Ergue-se e passeia. Ah, o senhor se zanga? É porque quer. Não me viesse dizer tolices. E ela ergue-se. E ele, interrompendo seu passeio, solenemente diz: Na casa em que não há pão, todos falam, ninguém tem razão. E ela diz: Ora, somos ainda muito moços. Quem? Nós? E ela, de mau humor, diz: Não falo do Senhor, falo dele. Ah, fala dele. Havemos de trabalhar um para o outro. É bom, quem trabalha, Deus ajuda. Ok? Muito bom. Um texto aí de aparentemente um velho muito impertinente, né? Que tenta atrapalhar aí o diálogo com a menina, né? Com a Inês. Tenta aí, em todas as circunstâncias, irritá-la, com algumas perguntas pessoais e acerca também da sua vida amorosa. Muito bem. Vocabulário desconhecido. Talha é um recipiente usado para guardar água, como se fosse um container, um pote, tá? Talha, uma talha. Desdenha demonstra falta de consideração por algo ou por alguém, tá? Desdenha é um substantivo, adjetivo, que significa a pessoa que demonstra falta de consideração por alguém. Caducou é envelhecer, né? Caducar, envelhecer, né? Para que vocês não saibam aí, velho caduca é um velho, é redundante, né?
É uma expressão que a gente usa, um pouco ofensiva, diga-se de passagem. Ok? Pronto. Agora vamos realizar as atividades propostas, tá? A gente tem aqui uma questão, a gente tem 2 questões, 3 questões, 4, 5, 6, 7, 8. Não vamos conseguir responder todas, eu acredito, devido ao pouco tempo, vamos deixar algumas para casa. Vamos começar na primeira questão, que diz o seguinte. O texto teatral é o próprio do gênero narrativo, uma vez que se constitui de fatos, de personagens e de história que sempre ocorre em um determinado lugar, dispostos em uma sequência representada por introdução, complicação, clímax e desfecho. Com base nisso, responda às questões seguintes. Letra A. Quem participa da história? E aí, pessoal, lendo o texto que a gente acabou de ler, quem são os principais personagens dessa história aí? A gente tem 3 personagens, né? Quero saber se vocês vão conseguir identificar. 2 que aparecem e um que é mencionado apenas, tá? Os 2 que aparecem são o Isaías, né, que é o velho caduco, e a Inês, né, que é a moça. E o outro personagem que não aparece é o esposo, o noivo, né, de Inês, né? Ele não chega a aparecer no diálogo, na cena, mas ele é mencionado, tá bom? Então, são 2 personagens principais e um apenas mencionado, tá bom? Muito bem, vamos lá agora para o próximo. Letra B. O que acontece na história? Bem, Isaías ele quer se casar com Inês, no entanto, ela não quer realizar o matrimônio e rejeita o pretendente, tá? Ou seja, ele tenta aí, de alguma forma, falar um pouco mais sobre, ele quer que ela fale um pouco mais sobre o noivo dela, mas ela, de todas as formas, tenta negar isso. Apesar de que a gente percebe que não existe, de fato, um noivo. Ela estava apenas inventando essa história a fim de recusar a proposta do Senhor, sem soar ofensiva. Letra C. O texto não deixa claro quando a história se passa ou é contada, mas podemos levantar hipóteses. Cite ao menos uma hipótese. Então, cite uma hipótese de quando você acha que o texto, a história se passa e por que você acha isso. Vou dar 1 minuto para vocês refletirem no diálogo e encontrarem aí realizar uma hipótese válida, tá? Pessoal, com base no texto, a gente percebe que é de um período antigo, tá? Não é uma história nova, tá bom? Como assim, professor? Por que o senhor acha isso? Porque se a gente analisar o tipo de diálogo que eles levam, a gente percebe que é um diálogo um pouco arcaico, né? Ele usa aí palavras antigas, ele usa o contexto antigo, né? A forma como eles se comunicam, então a gente percebe que aconteceu em um século passado, podemos dizer assim, né? Não foi, talvez, no século XXI, podemos dizer assim, talvez alguns anos atrás, né? Talvez século XIX, século XX, mais ou menos isso. Bom, além disso, ó, vai ver, tem razão. Pronto, ela fala talha, hoje em dia a gente não usa mais talhas, a gente usa containers, né? A gente usa copos, esse tipo de coisa, o que também nos leva a concordar com isso daí, que é um texto antigo, né? Vai falar aqui, ó, talha, desdenha, são vocábulos antigos que a gente não usa hoje no nosso cotidiano, tá bom? Então, podemos dizer aí que, ó, está vendo? Início do século XX, século XIX para início do século XX, tá bom? Devido ao período em que, devido à forma como os personagens eles se comunicam, tá bom? Muito bem.
Vamos lá, continuar agora para o segundo. Sabemos que anexins são provérbios que, em muitos casos, são aplicados em situações práticas do dia a dia. Sobre as características dos provérbios, analise as afirmações que seguem. Pronto. E aí, primeiro, os provérbios em geral são frases curtas. Segundo, os provérbios são difíceis de memorizar. Terceiro, normalmente os provérbios são construídos por duas partes. Quarto, os provérbios são conhecidos e utilizados por poucas pessoas. E quinto, os provérbios usam linguagem complicada. E aí, pessoal, quais dessas alternativas estão corretas e quais estão erradas? Baseado no conhecimento que vocês têm acerca dos provérbios. Mais um minuto para vocês pensarem aí. Primeiro, pessoal, os provérbios em geral são frases curtas, correto. A intenção do provérbio é justamente ser simples e curto para que seja mais fácil de memorizar. Segundo, os provérbios são difíceis de memorizar. Errado, não são difíceis, eles são fáceis de memorizar. Justamente por isso são provérbios. Terceiro, normalmente os provérbios são construídos por duas partes. Não, alguns sim, outros não. A maioria é apenas uma parte. Então, VFV. Bom, DFV. Os provérbios são conhecidos e utilizados por poucas pessoas. Não. Os provérbios usam linguagem complicada. Não. Resposta correta, primeiro e terceiro. Tá? Então, a resposta correta, letra A, primeiro e terceiro. Apenas os dois estão corretos. Beleza? Vamos lá. Terceiro, as rúbricas são escritas com letras diferentes ou entre parênteses. Como vimos, elas advertem os autores sobre como os personagens precisam falar e como devem se movimentar. No texto lido, identifica ao menos uma rúbrica em que, por meio de um advérbio ou expressão adverbial, o autor sinaliza o modo como o autor precisa representar, tá bom? Aí a gente viu, pessoal, que no texto teatral é preciso indicar, especificar de que forma o autor ele precisa agir naquela situação. Como ele precisa agir quando for fazer uma cena, se ele precisa estar calmo, ser rápido, se ele precisa demonstrar interesse, indisposição, enfim, tem que especificar de que forma ele vai agir. Então, vocês vão procurar no texto aí, no que a gente acabou de ler, alguma sinalização de como a cena ela deve ser realizada. Isso aqui tem várias partes do texto, vocês procurarem aqui, ó. Cadê? Formalizado, sentencioso, naturalmente. As formas como eles devem agir. Algum indica aí de forma bem direta como eles devem agir na situação. Bom? Ele dá uma sugestão de resposta aí. Pronto. Quarto, resumidamente, Amor por Anexins nos conta a história de um senhor que deseja se casar com uma jovem e bela viúva. Ela, entretanto, não partilha dos mesmos sentimentos, fazendo questão de intensificá-los por meio de adjuntos adverbiais. Observe, senhor, um rapaz, o senhor é um velho muito idiota e muito impertinente. Então, letra A. Quais atributos negativos de Isaías, na percepção de Inês, tiveram seu sentido intensificado? E aí, pessoal? Quais atributos negativos de Isaías, na percepção da personagem, tiveram seu sentido intensificado? Quais foram aí os adjetivos que ela intensificou? Aí a gente vai voltar aos estudos de adjetivos, tá? De advérbios. Quais foram os sentidos que ela intensificou? Certamente foi aí, né? Um velho, idiota, né?
impertinente, que ela colocou aqui, ó, muito idiota, né? Impertinente, ela intensificou, ó, muito e muito. Tá? Estão intensificados utilizando um advérbio, tá? Vamos agora para o próximo. Temos aqui agora o letra B, que diz o seguinte: que adjunto adverbial foi utilizado para intensificar atributos negativos de Isaías. Essa aqui a gente vai pular porque a gente ainda não estudou isso. No caso, não passei isso ainda para vocês. Então, essa aqui a gente vai deixar para outra ocasião. Mas o adjunto adverbial foi utilizado para intensificar atributos negativos de Isaías. Quais aqui é adjunto adverbial? Essa é a pergunta. A gente vai ver em outra ocasião. São os advérbios de intensidade, tá? Letra C. Para evitar a repetição do adjunto adverbial, como você reescreveria a fala de Inês, sem, no entanto, eliminar a intensidade emotiva contida na fala? Basicamente, ele quer saber aqui de que forma a gente poderia dizer muito idiota e muito impertinente, sem utilizar o muito. Possivelmente, você teria que mudar o sufixo idiotíssimo, impertinentíssimo, ou você pode mudar até a palavra, né? Imbecil, imprudente, alguma coisa do tipo, tá? Pronto. Vamos agora para o quinto. Aprendemos que os adjuntos adverbiais são capazes de modificar ou intensificar o sentido de um adjetivo, verbo ou advérbio. No exemplo da questão anterior, adjetivos foram intensificados em alguém que gosta muito de mim, ocorre o mesmo? Pronto. Ele quer saber aí, pessoal, se no exemplo da questão anterior os adjetivos eles foram intensificados. Alguém que gosta muito de mim, ocorre o mesmo? Não, pessoal, não ocorre o mesmo aqui na anterior, como a gente pode perceber aqui, ó. Opa, perdão, deixa eu baixar aqui, pronto. Abri aqui sem querer, peraí, pronto. Não, pessoal, nesse aqui ele apenas modifica o sentido do verbo, tá? Aqui, ó, cadê? Gosta muito de mim, modifica o sentido do verbo, gosta muito de mim. Não existe adjetivo aqui, tá? Não existe adjetivo e nem advérbio aí. Existe apenas verbos, tá bom? Verbos e pronomes. É a única coisa que existe aí, tá? Não existe aí nenhum adjetivo nem advérbio, ok? Temos o sétimo e oitavo agora, para a gente finalizar. Sexto, sétimo e oitavo, para a gente finalizar. Sexto, leia, Inês diz assim: há alguém que gosta muito de mim. E Isaías naturalmente diz: esse alguém sou eu. Inês diz: isso era o que faltava, esse alguém. Pronto. Analise o contexto em que essas falas acontecem no texto e acrescente rúbricas às duas falas de Inês que indiquem o modo como a atriz deverá interpretá-las. Responda em seu caderno. Nesse caso aí, vocês vão criar as rúbricas, ou seja, especificar como Inês deve agir, como a atriz, né, que vai representar a Inês, como ela deve agir ao dizer essas falas. Se ela deve agir de forma animada, de forma grosseira, vocês vão colocar aí as rúbricas, tá bom? Pronto. Sétimo, imagine que o período a seguir foi retirado de uma narrativa de suspense. Tá? Depois de tempo andando pela floresta, anoiteceu. Aos poucos, o silêncio deu lugar a grunhidos estranhos, que minutos depois tornaram-se vozes incompreensíveis. Como você sabe, os verbos intransitivos não exigem complemento, como você pode observar no texto acima, mas, para fortalecer a narrativa, podemos acrescentar a esse verbo um adjunto adverbial, a fim de produzir mais suspense. Sabendo disso, reescreva o primeiro período acrescentando um adjunto adverbial ao verbo intransitivo. Tá bom? Isso aí vocês vão fazer também aí no caderno de vocês em casa. Ok, pessoal? Muito bem, então finalizamos aqui, temos o oitavo, vamos passar agora para vocês uma atividade para casa, tá? Além desse sétimo quesito e do sexto, onde vocês vão colocar ali as rúbricas para a fala da atriz de Inês, tá bom? E a atividade para casa, vocês vão ler a página 83, 84, tá bom? E realizar a proposta. Mas como... não, pessoal, a gente já realizou, vocês não vão precisar fazer essa atividade. A gente já realizou em sala a proposta textual, que foi a criação
texto teatral. Não vai ser necessário que vocês façam essa atividade, tá bom? Porque a gente já realizou a proposta textual, que era a criação de um texto teatral, na prova de vocês. Para vocês não precisarem fazer novamente. Então, a gente vai esperar para fazer o outro gênero textual, que a gente vai começar na próxima aula, tá? Que é o roteiro de cinema, tá bom? A gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso daí e vai realizar essa atividade, que vai ser melhor, já que vocês já fizeram lá o texto teatral, tá bom? Então, a atividade de vocês, de casa, vai ser mudada. Vocês vão realizar a atividade da página, vocês vão ler a página 86 até a página 89, 88 e responder a página 89 e a página 89 até a página 91, tá bom? Deixa eu colocar aqui para vocês. Pronto, atividade para casa, atividade de casa. Responder, ler as páginas 88 a 89, peraí. Página 86 a 89. Ok, pessoal? Data de entrega, dia 25 do 8. Vocês vão ter muito tempo para realizar essa atividade, tá bom, gente? Vejo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estou à disposição no ClassZero. Tá, gente? Até a próxima aula, gente.